Nessa noite de quarta-feira, o Flamengo aplica um amasso no Palmeiras. Um 2-0 pela Copa do Brasil, que, cá entre nós, ficou barato. E com isso, encaminha muito bem a sua classificação. Você quer entender como foi o jogo? Segue no vídeo. O Palmeiras entrou com um time bem alterado em relação ao seu time que seria considerado ideal, porque entrou com 3 jogadores de meio campo um pouco mais defensivo, que são o Richard Rios, o Zé Rafael e o Aníbal, e ainda entrou com o Veiga como mais um nesse meio campo para poder puxar as transições que iam ser feitas pelo Rony, mais centralizado pela direita, e o Felipe Anderson um pouco mais pela esquerda. E nisso fica claro a ausência do Estevão e o quanto que ela faz falta para um time como o Palmeiras, que já estava se acostumando a tê-lo como a grande referência para ter essas bolas em velocidade, para conseguir ter essa saída e possibilitar grandes lances em velocidade, em transição. O Flamengo, por sua vez, foi muito próximo do que seria seu time titular, tendo a única exceção o Rossi, que não estava presente, mas sim o Matheus Cunha, como o Tite já havia falado, que estaria na Copa do Brasil. E um cara que foi um pouco questionado no time do Flamengo foi justamente a presença do Ayrton Lucas e não do Vinha. Mas eu achei que no final das contas essa presença foi muito válida, se tornou muito efetiva para o tipo de jogo que o Palmeiras poderia propor, que eram justamente arrancadas em velocidade do centro para a direita com o Rony. Então, como ele era o principal jogador dessa transição ofensiva do Palmeiras, o Ayrton Lucas, que tem uma velocidade muito grande e um físico invejável, eu diria, foi muito importante nesse jogo para poder manter o controle das bolas que fugissem da primeira pressão do Flamengo. O Flamengo que pressionou um pouco em cima do Palmeiras. E essa pressão foi muito efetiva. Os 2 gols do Flamengo se originaram justamente dessa marcação e conseguir recuperar a bola vinda da defesa do Palmeiras. Na primeira, de um chutão, que o Pulgar dá um chutão que o Gerson acaba conseguindo dominar, e nisso consegue passar a bola para que o Luiz Araújo infiltre na área, dando bastante profundidade, atraindo a linha de defesa do Palmeiras para poder cruzar para trás e o Pedro chegar só finalizando e fazer o gol de fato. O outro gol foi numa recuperação do Pedro, que consegue acionar o De La Cruz em velocidade para poder colocar uma bola para o Luiz Araújo correr pelo lado esquerdo e assim conseguir fazer o seu gol, entrando na profundidade da área. Essa jogada foi muito explorada pelo Flamengo, que durante o primeiro tempo ainda conseguiu algumas inversões de bola, por exemplo, do Arrascaeta para o Léo Pereira, para poder cruzar a bola na área na parte de trás, entendeu? Do atacante chegando por trás para poder finalizar. Então essa jogada de estica para o jogador do Flamengo infiltrar na área em profundidade para atrair a defesa e cruzar para trás foi recorrente. O Flamengo tentou isso várias vezes no jogo. No primeiro tempo só, por exemplo, eu lembro de umas 3 ou 4 bolas. E no segundo tempo, mais umas 2 ou 3. Então foi uma jogada que o Flamengo pensou bastante em fazer. Justamente por essa ocupação muito grande do Palmeiras numa zona um pouco mais central, com os jogadores com essa característica de serem um pouco mais centralizados. E já que Felipe Anderson e Rony não desciam tanto para cobrir os laterais, essas laterais da área ficavam muito frágeis quando o Flamengo conseguia roubar a bola em pressão para poder acionar em profundidade. O Luiz Araújo, que não entrou no jogo como titular, e sim apenas com a lesão do Cebolinha, foi bem importante nessa profundidade de bola, porque ele dava essa ameaça para a linha de defesa, um cara rápido que consegue fazer esse cruzamento para trás com o pé bom. Tanto que quando essa jogada ia para a área pelo lado direito do acionamento em profundidade, vez foi o Varela, vez foi o Gerson, outra vez foi o Léo Pereira, enfim, os jogadores iam se alternando, mas quando essa jogada era mirada do lado esquerdo, o Flamengo tinha 2 opções com muita velocidade para conseguir se desdobrar do lateral e fazer esse cruzamento, que eram o Ayrton Lucas, justamente, e o Luiz Araújo. Vale ressaltar que, para mim, pelo menos, o placar ficou magro, porque o Flamengo teve quase 20 finalizações, enquanto o Palmeiras teve só 2. Várias finalizações dessas do Flamengo
foram tramas de jogadas e outras inversões para conseguir acionar essa profundidade, como eu tinha dito. Só que dessas inversões saíram também justamente as pouquíssimas oportunidades que o Palmeiras teve. Porque quando se erra uma bola invertida e o adversário recupera pelo centro, ele tem muito espaço nas suas costas para correr. Dessas corridas vieram as escapadas do Palmeiras, que acabaram nem sendo muito efetivas. Dos destaques do jogo, eu vou ressaltar 3 deles. O primeiro deles, o Gerson, que teve um papel muito importante para manutenção de bola do Flamengo e para as roubadas, justamente de quando o Palmeiras ia sair num contra-ataque. Porque ele conseguia desarmar, ele conseguia fazer um pivô, segurar a bola para o Flamengo conseguir chegar para o ataque e também manter algumas bolas que pareciam muito difíceis. Ele tinha o controle do meio-campo e a partir desse controle, conseguindo se impor fisicamente ou por meio de um drible ou um uso muito bem feito do corpo, ele conseguia ganhar metros e arrancar para o Flamengo conseguir ter algumas jogadas de construção pelo meio, conseguindo ultrapassar um adversário e assim gerando espaço. Mas falando em arrancar para ganhar metros, a gente tem que destacar o Dela Cruz, que fez uma partidaça, principalmente no segundo tempo, que conseguiu acelerar. Ele era um grande motor do Flamengo nesse segundo tempo, quando o jogo ficou um pouco mais trocado do que antes. Então ele acelerava, buscava espaços, conseguia arrancadas, e essa condução de bola do Dela Cruz levou o Flamengo a muitas chances bem perigosas. Todas essas chances que geraram grandes oportunidades para o Flamengo, uma delas, por exemplo, no gol do Luiz Araújo, e na outra numa defesaça do Everton, numa chance que teve justamente o próprio Luiz Araújo. E ele é o último destaque do jogo. O Luiz Araújo, que mesmo tendo entrado durante o primeiro tempo por conta de uma lesão do Cebolinha e tendo que fazer essa função que não é tanto a dele, né? Porque o pé bom dele é o esquerdo, então ele estava com pé linha ao invés de pé dentro. O Luiz Araújo conseguiu se adaptar muito bem a isso. E também podemos falar um pouco da partida do Arrascaeta, que conseguiu criar alguns lances e conseguiu cadenciar o meio-campo, fazer jogadas quando o Palmeiras estava com uma defesa mais fechada. Isso faltava muito no Flamengo durante a pausa para a Copa América, porque o Arrascaeta não estava presente nesse time. E ele é meio que um cérebro para poder furar linhas muito bem postadas e bem baixas. E era o caso do Palmeiras hoje, que até por conta de seus desfalques na linha defensiva, que teve que jogar só com um menino na zaga e sem seus laterais considerados melhores, acabou se fechando um pouco mais. Foi um jogo que praticamente só o Flamengo atacou. Tanto que eu vou estar deixando aqui o mapa de ataque do SofaScore, que mostra basicamente em quais períodos do jogo cada time estava tendo mais ações ofensivas. E o Palmeiras só tem um tempinho pelo segundo tempo. As próprias finalizações refletem isso. O Flamengo teve 19 e o Palmeiras só 2, como eu já havia citado. Enfim, foi uma grande partida do Flamengo que venceu e fez um baita resultado, que ficou até barato. Mas a classificação mesmo, saber se já passou, só na semana que vem, no jogo no Allianz Parque. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui embaixo sobre o que você achou do jogo, curte o vídeo, se inscreve no canal e eu espero você num próximo vídeo. Até mais!